E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live da Eletiva Shield. Meu nome é Isabela Mello e eu sou da Eletiva Shield do primeiro C da Escola Pedro Cia. Hoje a gente está aqui com a nutricionista Joyce Correia Maia de Amorim. Mana, se apresente. Oi, prazer, eu sou a Joyce, nutricionista. Vim hoje trazer aqui um pouquinho de conhecimento, compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Eu espero poder agregar em alguma coisa aí. Ok. Hoje a gente vai falar de um assunto tratado na nossa letiva, que é alimentação saudável e exercício físico. A base da nossa letiva é o filme Capitão América, o Primeiro Vingador. Nesse filme, Capitão América é interpretado pelo Chris Evans, que se torna um soldado perfeito. Por isso, hoje a gente vai tratar do assunto que envolve desde a estética até a construção de um corpo físico saudável obtido por exercícios sem a utilização de anabolizantes. Bom, então a gente vai começar com as perguntas, ok, Joyce? Certo. A primeira pergunta é o seguinte: como uma boa alimentação pode interferir na vida de quem pratica atividades físicas? Bom, vamos lá, então. A alimentação, na verdade, ela pode influenciar, né, diretamente aí nessa questão dos exercícios físicos, né? Isso está muito relacionado com a questão do objetivo, né, de cada um. Existem pessoas que fazem exercício físico para manter uma boa saúde, qualidade de vida, outras pessoas associadas a uma mudança alimentar para emagrecimento, definição muscular, hipertrofia. Então, os ajustes da alimentação, ele vem para agregar esse objetivo individual de cada um, tá? Acho que basicamente é isso. Então, citando um exemplo, vamos supor, de quem faz um exercício físico mais direcionado, pensando aí numa hipertrofia, que seria o crescimento muscular. Então, se essa pessoa, é sabido que se a gente só consegue construir músculo se a gente tiver o estímulo de força. Só que se eu não tiver realmente um ajuste na alimentação em relação a consumo de proteínas, ajuste calórico, esse resultado ele não vai acontecer, né? Então, a gente alinha aí quantidades, qualidades relacionado a cada objetivo aí individual. Ok, próxima pergunta. Boa noite, meu nome é Gustavo. Eu gostaria de saber quais são os cuidados que devem ser tomados para quem deseja reeducar a alimentação e, ao mesmo tempo, praticar atividades físicas. Oi, Gustavo, boa noite. Na verdade, assim, no geral, não há problema, né, em realizar as duas mudanças de uma única vez, né? Então, assim, quando eu vou iniciar o exercício físico, não obrigatoriamente eu tenho que associar a mudança da alimentação, tá? Mas quando a gente faz esse ajuste nos dois, o resultado ele pode ser potencializado, né? Quando há sinergia realmente do exercício com a alimentação. Porém, o que acontece? Muitas pessoas, elas saem do zero, né? Não fazem nada, e aí do nada decidem mudar o estilo de vida, e aí inclui exercício físico e também muda a alimentação. Então, às vezes essas mudanças muito repentinas, muito bruscas, né? Muito radicais, elas podem gerar algum desconforto ali, né? E fazer com que a pessoa retroceda ou desista ali do processo, né? Então, é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Os objetivos, eles vão ser potencializados, mas a gente deve ir com cautela, né? Para a gente ir agregando aí os benefícios de ambos, né? O que eu recomendo?
Quando você vai iniciar um exercício físico, né, evitar, assim, que a mudança na alimentação, se a ideia for fazer as duas mudanças junto, é evitar dietas muito restritivas, né, alimentações muito restritas em calorias, ou com pouca qualidade nutricional, né, com muito alimento processado, industrializado, então isso pode dificultar o processo adaptativo, né? A mesma coisa para o exercício, né? Se a pessoa vem do sedentarismo, ela nunca foi fisicamente ativa, e decide ali iniciar os exercícios físicos, não tem aquela memória, né, muscular, aquela memória metabólica, ela não deve ir com muita sede ao pote, né? Tentar já logo de cara, de início, se for uma corrida, fazer já logo de cara fazer muitos quilômetros, ou se vai para musculação, tentar logo de início colocar muitas cargas, então a chance de lesão é grande, né? Então, tanto no aspecto alimentar quanto de exercício físico, as mudanças elas devem ser gradativas, né? Então, tanto evitar mudanças com alimentações muito restritivas em calorias ou alimentações com muito alimento processado, tanto o exercício ali respeitando o corpo, a evolução do corpo de forma natural e gradativa. Próxima pergunta. A má alimentação pode interferir no rendimento escolar e físico? Uma boa pergunta. Vamos lá. Com certeza, né? Assim, na verdade, a má alimentação ela pode refletir em diversas áreas do nosso organismo, né? Inclusive no rendimento escolar, né? Porque a gente precisa de concentração, a gente precisa de energia, a gente precisa de foco. Eu gosto muito de associar o nosso corpo com um carro, né? Por quê? Um carro, por melhor que ele seja, mais novo, super potente que ele seja, ele precisa de um combustível para andar, né? E se eu não coloco aquele combustível ou de qualidade, né? A gente fala muito do combustível batizado, né? O carro, ele não vai responder com a sua potência máxima, né? Por mais que ele seja um carro do ano, por mais que ele seja um carro naturalmente mais esportivo, mais potente ou equipado, se eu não colocar uma gasolina com qualidade, ele não vai responder a potência que ele tem. Então, o corpo não é diferente, né? O nosso corpo é uma máquina perfeita e muito potente, né? A gente que acessa pouco essa potência do nosso corpo, mas é a mesma, uma maquinaria perfeita. Então, se a gente pensar nessa analogia, se a gente não nutre o corpo, né? Não fornece os nutrientes, né, que ele precisa ali, baseando a alimentação numa comida mais natural, né, rica em nutrientes, com mínimo de alimento processado, refinado, que a gente conseguir ter na alimentação, com certeza o nosso corpo aí vai funcionar com potência máxima. E aí a gente vai ter melhor rendimento em tudo aquilo que a gente se propor a fazer, né? No momento de estudo, no momento de trabalho, no momento de um exercício físico, porque o corpo vai ter nutrientes suficientes para responder àquela demanda. Ficou claro? Ficou. Obrigado. Ok. Boa noite, meu nome é Gabriel. Boa noite, Gabriel. Está certo os indivíduos que fazem academia substituir o alimento por suplementos? Isso é uma dúvida, né? Bom, substituir, né? Com certeza não, né? Porque o suplemento, ele já tem esse nome, né? Suplemento. Ele vem para complementar ou suprir alguma coisa que a gente não está dando conta de comer na alimentação,
né? A gente sabe que é uma prática muito comum, né, na academia, é uma cultura aí muito forte, mas, no geral, aquelas pessoas que simplesmente fazem o exercício, né, com aquelas questões que eu comentei para saúde, para, às vezes, melhorar a composição corporal, aquelas pessoas que não vivem, né, do esporte, do exercício, que não são atletas, né, na maioria das vezes, não vai precisar aí dessa suplementação, né? Ao contrário do que a gente costuma ver aí no dia a dia, né? Toda a demanda ali de nutrientes, ela é muito, muito fácil, muito possível da gente atingir só com o alimento mesmo, com alimento natural, né? Alimentos que realmente não foram processados, não foram, né, industrializados, mas isso assim não quer dizer que eventualmente a gente não possa, né, o suplemento não possa ser consumido eventualmente, né? Às vezes está numa rotina ali mais corrida, um dia ou outro não foi possível fazer uma refeição com comida, suprir aquela necessidade, né, da refeição, e aí eu posso abrir mão, né, de um suplemento para aquele momento em específico, né, mas não ser a base da alimentação daquele indivíduo, né. Eu acho que, no geral, é isso. O atleta já é um pouco diferente, né? Assim, não que ele vá ter a base da alimentação de suplementos, isso não tem necessidade. Mas como o atleta, ele treina muitas horas por dia, né? O gasto energético dele aumenta muito por essa demanda aí de treinos, ele geralmente vai precisar de suplementos de forma mais constante, né? Porque como o alimento natural, um alimento nutritivo, ele sacia bastante, então muitas das vezes aquele gasto que ele tem no dia, ele não vai conseguir dar conta de comer em proporções em alimento. E aí, como o suplemento, na maioria das vezes, é refinado, né? Na maioria das vezes ele é um pó ou ele é uma cápsula, acaba que tem a facilidade de ingestão e aí a gente acaba abrindo mão desse tipo de suplemento, sim, para suprir aquela demanda que ele não conseguiu atingir só com a comida, tá bom? Então, não que não seja necessário, né? É legal usar suplementos, mas tem o seu momento certo, né? E não deixar de fazer uma alimentação completa com comida mesmo, natural, para ficar substituindo por shakes ou até mesmo suplementos. Bom. Ok. Vamos para outra. Quanto às questões do sódio, temos exemplos de atletas que tiveram problemas nos rins. Uns falam que é por causa dos suplementos. Isso é mito ou é real? Bom, vamos lá. Muito bom aqui que a Prof. Fabi colocou. Eu gostei. Bom, aqui, na verdade, eu acho que eu fiquei até um pouco confusa assim, na pergunta, porque parece assim que são duas coisas, né? Em relação ao sódio, poderia, assim, só esclarecer um pouquinho a pergunta? Porque, assim, está relacionado ao sódio e aos suplementos, né? Seriam realmente duas questões? Qual é a dúvida, assim, maior? Não, é que quanto às questões do sódio, temos exemplos de que atletas tiveram problema nos rins. Muitos falam que é por causa dos suplementos. Isso é mito ou é real? Tá. Então, assim, vamos lá. Pensando que são, acho que duas coisas um pouquinho separadas, tá bom? No geral, o que acontece? O suplemento, a gente ouve muito falar, né? Que suplementos proteicos, whey protein em excesso, proteína em excesso vai trazer lesão, né? E problema renal. Isso não é tão verdade assim, tá?
O que acontece é que a proteína em si, né, ela só vai trazer prejuízo para aquela pessoa em relação à saúde dos rins, se essa pessoa ela já tiver algum tipo de alteração nessa função renal. Mas aí não foi o suplemento que causou o problema, né? Foi o órgão específico que já tinha uma predisposição ou algum problema ali inicial, com o excesso de suplementação proteica, favoreceu o agravamento da situação, tá? Então, a gente ouve muito falar, né, que excesso de proteínas, que proteínas agridem no rim, e isso é mais de um mito, tá bom? É muito difícil a gente exceder a quantidade de proteínas que a gente precisa no dia comendo comida, comendo carne, comendo ovos, comendo frango, comendo alimentos de fontes proteicas, porque é um alimento que é muito saciante, né? Então, dificilmente a gente vai suprir exceder essa quantidade. Mas mesmo suplementando, né, usando suplementos à base de proteína, não vai trazer esses problemas, a não ser se essa pessoa já tiver uma predisposição ou alguma disfunção aí nesse rim, aí pode ser que sim. Em relação ao sódio, na verdade, o que acontece, né, tem casos realmente de atletas em relação a problemas na função renal, em relação ao sódio, que pode estar mais relacionado com a desidratação, tá, do que, porque o que acontece? Com o exercício físico, a gente acaba suando mais, né, então atletas transpiram muito, geralmente corredores, né, de longa distância. Então, o que acontece? Quando a gente sua, a gente perde sais minerais aí na pele, né? A gente acaba perdendo sódio, a gente perde potássio, a gente perde outros minerais na pele, na transpiração. E aí, se essa reposição hídrica, né, de sais minerais e água durante um treino de longa duração não for eficaz, pelo fato da pessoa estar desidratada, ela pode sim ter problemas nos rins. Ela pode desencadear um problema renal por desidratação, tá bom? Então, a questão do sódio, eu acredito que está mais relacionado com esse aspecto aí do cuidado com a hidratação durante um treino muito prolongado ou provas longas, principalmente se atentar à temperatura do ambiente. Então, exercícios tipo de corrida, de longa distância, longa duração, onde é um local muito quente, que venta muito, a percepção de suor ela é bem reduzida. Então, isso aumenta um risco para o atleta. Então, se ele não tem esse cuidado ali, ele pode desidratar e não perceber. E aí, sim, trazer algum problema aí de saúde ou renal, tá? Seria mais ou menos essa eu consegui responder a ideia? Sim, foi isso mesmo. Legal. Acho que então é isso. Tem uma pergunta aqui que mandaram na live. A pergunta é o seguinte: qual é a alimentação para quem quer ganhar massa muscular? Qual a orientação? Primeiramente, né, treinar. As pessoas acham que músculo cresce ali só porque vai comer mais proteína, e na verdade não, né? O ganho da massa muscular nada mais é do que o crescimento anormal daquela musculatura que já existe. Então, quando a gente faz um treino de força, né, a gente rompe algumas fibras musculares. E aí, nessa regeneração, né, quando esse músculo está em recuperação, eu preciso do alimento, do substrato, né, do alimento, que é basicamente a proteína,
para ter esse tijolo, é como se fosse um muro mesmo, tá? Então, a gente precisa construir um muro. O treino vai ser ali, o exercício, né, em si, vai ser o tijolo, né? E eu preciso da argamassa, do trabalho ali, de montar esse muro e fazer ele construir. Então, aí entraria o papel da nutrição. O consumo adequado de proteínas e energia para que esse músculo cresça e se desenvolva além do natural. Isso seria o ganho de massa muscular. Tá bom? Próxima pergunta. Paula? Oi. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber que se as pessoas que possuem diabetes, elas devem ter um cuidado especial com a alimentação quando forem praticar atividades físicas. Certo. As pessoas que têm diabetes, na verdade, na grande maioria das vezes, não tem cuidados especiais, tá? Porque o que acontece? A maioria da população, ela possui o tipo de diabetes tipo 2, né? Que é uma doença, basicamente, caracterizada por um estilo de vida ruim, né? Erros alimentares, excesso de peso, obesidade, sedentarismo, né? Uma alimentação com muito carboidrato refinado e processado. Então, o ajuste, no caso aqui, dos carboidratos, pensando, né, só porque eu sou diabética, tipo 2, vou fazer exercício físico. O ajuste do carboidrato na alimentação, ele só vai ser necessário em pessoas que utilizam a insulina, tá? A insulina, ela é um hormônio, o único hormônio aí responsável em tirar o excesso de açúcar, né? Todo carboidrato, ele vira açúcar no sangue. Então, é o único hormônio que vai tirar esse excesso de açúcar do sangue para colocar dentro das células como fonte de energia. Existem os diabéticos tipo 1, que é um tipo de diabetes autoimune, o próprio corpo ataca ali o pâncreas e aí ela não produz mais insulina, e geralmente isso é desenvolvido na fase, quando criança mesmo, tá? Ou na adolescente, em alguns casos, mas é mais na infância. Porém, tem pessoas que têm os diabetes tipo 2, de longa data, sem tratamento, né? Negligencia a forma correta de tratamento e não tem um bom controle desse diabetes. E aí acaba precisando também usar insulina, mesmo sendo diabéticos tipo 2, tá? Então, existem também algumas medicações que não seria a insulina injetável, que seria por via oral mesmo, medicamento via oral, que também fazem aí muito papel similar da insulina. Então, essas pessoas que usam essa classe de medicação, que estimula o pâncreas a produzir insulina, ou as pessoas que injetam insulina, essas pessoas precisam ajustar a quantidade de carboidratos, tá? Porque o exercício, ele tem um potencial de ajudar no controle do diabetes, ele ajuda muitas vezes a reduzir esse açúcar do sangue. Então, as doses de carboidrato precisam, às vezes, ser ajustadas dependendo da sensibilidade dessa pessoa ao exercício. Então, essas pessoas é muito bom começar junto o exercício, a alimentação, conversar com o médico, conversar com o Nutri, para que essa carga de carboidrato seja ajustada. Mas, na grande maioria das vezes, é mais nesses casos. Bom, tudo isso, na verdade, é mais pela questão, porque assim, não sei se é muito claro, né, a questão do diabetes para vocês. Se eu tenho uma queda muito grande de açúcar no sangue,
o corpo, ele sempre busca um equilíbrio, manter uma quantidade adequada de açúcar no sangue. Então, por isso que a pessoa que é diabética, ela é caracterizada diabética porque ela tem já um excesso de açúcar no sangue. O corpo não está sabendo mais guardar essa energia. Quando cai demais, também não é saudável. E a pessoa pode ter problemas, complicações com essa queda de açúcar no sangue. Então, se ela usa insulina, às vezes, né, tá com um ajuste na alimentação com carboidratos ali que não está adequado. E aí tem um exercício que faz a queda do açúcar. Ela pode ter essa queda demais no sangue, né? E às vezes pode até ir para o hospital, em coma. É muito sério o caso de que a glicemia, o açúcar do sangue, cai demais. Então, por isso, essa nossa preocupação com as pessoas que usam insulina ou esse tipo de medicamento oral que também estimulam o pâncreas a produzir essa insulina. Tá bom? Tem duas perguntas aqui no chat. Eu quero saber qual conselho você dá que busca ter uma alimentação saudável. Cortou um pouquinho a pergunta. Consegue refazer? Sim. Qual conselho você daria para uma pessoa que busca ter uma Vamos lá. A pergunta foi qual conselho você daria, né, para a pessoa que busca uma alimentação saudável, certo? Isso. Legal. Um conselho... Bom, alimentação saudável, né, esse termo, eu, assim, na verdade, não gosto muito, tá? Porque o termo, né, alimentação saudável, ele ficou muito subjetivo, né? Ele ficou, assim, é muito relativo, né? Assim, infelizmente, né, com o passar dos anos aí, a nutrição, ela foi enraizada, enxertado, né, muitos mitos dentro da ciência da nutrição. Então, às vezes, o que é saudável para mim, né, na minha percepção, na minha concepção, até mesmo com a minha linha de estudo, às vezes não é saudável para o outro, né? Mas, no geral, uma alimentação saudável seria o quê? A gente nutrir, né, trazer uma nutrição para o nosso corpo de uma forma... da forma que nós fomos programados para nos alimentar, né? A gente sabe que a industrialização dos alimentos, a agricultura, ela é relativamente nova na nossa população. A geração de vocês aí já está acostumado, né? O mundo de vocês, a geração de vocês cresceu aí já com essa exposição muito grande com produtos industrializados, né? Aquela comida que a gente compra no mercado empacotada, mas não, isso é muito recente, né? Então, lá os antepassados nossos, né? Conforme a gente foi evoluindo, lá atrás a gente não tinha mercado, a gente não tinha comida em prateleira, a gente não tinha comida dentro de pacote, dentro de lata. Então, a gente não chegou aqui comendo esse tipo de comida, né? Esse tipo de produto. Então, na minha concepção, uma alimentação saudável é uma alimentação onde o nosso gene, né, nosso corpo, ele evoluiu aí sabendo lidar, que é com a comida mais natural possível, né? Depois aí da agricultura, da industrialização dos alimentos, da indústria alimentícia, foi quando a gente começou a ter essa epidemia, né, de ganho de peso, de obesidade, doenças metabólicas. Então, alguma coisa aí no meio do caminho se perdeu, né? Então, eu acredito, antigamente era difícil, vocês pegarem álbum de fotos antigas de vocês, da família de vocês,
era difícil ver pessoas, né, com tanta frequência a gente vê pessoas acima do peso, doentes, cansadas, sedentárias. Então, alguma coisa aí se perdeu no meio do caminho. Então, na minha concepção e até na minha linha de trabalho, na minha linha de estudo, é comer comida de verdade, tá? Alimentação saudável, independente se é carboidrato, se é proteína, se é gordura, se é isso, se é aquilo, comida de verdade, tá? Eu costumo falar bicho e planta. Se a gente basear a nossa comida, a nossa refeição, na maior parte das vezes, com bicho e planta, aquilo que a gente encontra em sacolão e açougue, a gente tem uma boa nutrição. Tá? Então, eu acredito que esse é o conselho que eu dou. A pessoa que busca uma alimentação saudável, está perdida, não sabe por onde começar, começa comendo o que a gente encontra no sacolão e açougue. Evitar o que a gente encontra em pacote e em prateleiras. Fizeram duas Tem uma perguntas aqui no pergunta, chat. na verdade, 2 perguntas no chat. A primeira é: qual o papel da nutrição nessa pandemia? Existe um trabalho específico para aqueles que conseguem se livrar de uma UTI? É um assunto meio polêmico, né? No geral, assim, na verdade, os estudos, eles estão tudo muito novos, né? A alimentação, a gente sabe, os hábitos alimentares, na verdade, né? A gente sabe que tem influência aí com a questão da manifestação e complicação pelo vírus, né? Então, a gente sabe que o vírus, ele age ali numa cascata de inflamação dentro do nosso corpo, e por isso que hoje a gente tem um pouquinho mais claro o perfil de pessoas que têm um maior risco, né? Então, as pessoas que estão acima do peso, as pessoas que têm doenças crônicas, então diabetes, hipertensão, idosos que acabam tendo uma inflamação. Então, todo esse conjunto de fatores, né, que envolvem a inflamação do organismo, aumenta o risco dessas pessoas, tá? A complicar com a infecção pelo Covid. Então, na verdade, hoje não adianta mais remediar, né? A gente teria que cuidar da nossa saúde antes, porque é um vírus que o nosso corpo, ele consegue lidar, né? Mas, pelo fato da população, no geral, estar com a saúde já fragilizada, que está tendo tantos problemas, tantas complicações, né? Porque o corpo não está preparado nem para lidar com isso. Então, após a internação UTI, vai depender se a pessoa ficou com algum problema, alguma sequela, alguma restrição, não tem uma receita de bolo, tá? Se a pessoa ficou internada, né, seja na UTI ou não, ventilação mecânica ou não, vai depender de como ela vai sair daquela condição e se ela vai precisar ter algum ajuste, alguma adaptação, sim, na alimentação em relação à resposta que ela teve à contaminação, tá bom? Eu consigo... Próxima pergunta. Sim, tudo bem. Obrigada. A próxima pergunta que enviaram no chat é: qual a importância do whey e a creatina? Pode fazer mal? Qual é a diferença? Não entendi, só cortou um pouquinho. Qual a importância do whey e a creatina? Pode fazer mal? Ah, sim. Eu acho que, não sei se a pessoa estava desde o começo, né? Teve uma das perguntas em relação ao suplemento. É o Júnior, né? Júnior Dolinski. Então, Júnior, a importância do whey e da creatina é aquela questão, né? O suplemento, ele tem sua importância e tem seu papel no momento certo, né? A gente não deve basear a alimentação com suplementos e nem ficar
substituindo uma refeição por eles, né? Se a gente é simplesmente um praticante de exercício físico para saúde, ou às vezes até para melhorar um pouquinho a composição corporal. O whey, ele é basicamente uma fonte de proteína rápida, de boa absorção, né? Ela é extraída ali do soro do leite, então tem uma absorção rápida, é uma excelente proteína, mas a gente também consegue suprir essa demanda de proteína comendo ovos, carne, peixe, frango, tá? Então, vai ter seu momento ali, às vezes não fez uma refeição, não foi possível, precisa suprir um pouquinho mais um dia, é uma alternativa boa, tá? A creatina, ela tá dentro dos alimentos, tá? É um tipo de proteína que se a gente comer bife, a gente tá comendo creatina, se a gente estiver comendo ovos, a gente tá comendo creatina. Às vezes é válido usar a suplementação de creatina para pessoas que procuram um desempenho melhor no exercício de força, né, musculação, tentar progredir ali um pouco mais de carga, ter um pouquinho mais de gás para fazer uma repetição a mais. Dependendo do caso, a creatina ela é muito bem-vinda nesses casos, tá? Mas tem que ser avaliado realmente caso a caso. No geral, fazer mal não faz, tá? Suplementos, esses dois são excelentes suplementos, muito bem estudado na literatura, muito seguro, tá? Então, no geral, mal não faz, mas talvez não seja necessário. Às vezes é um investimento que você faz que não tem tanta necessidade. Mais um. Fizeram mais uma aqui no chat. Nessa pandemia, muitas pessoas têm ganhado peso por estarem em casa. Você teria alguma orientação para essa situação? É uma boa pergunta mesmo, tá? Eu tenho visto realmente na prática clínica, né, esse ganho de peso muito importante aí, principalmente pessoas em home office, né, então muitos ainda seguem em home office, e os alunos, né, pessoas estudantes que também estão estudando em casa. Na verdade, eu acho que tem a questão emocional envolvida, né? A gente sabe que o alimento, ele traz esse conforto e as pessoas estão buscando prazer na comida, na verdade, né? Muitos têm a justificativa da falta de tempo, precisa trabalhar, não consegue parar para fazer a comida, e aí acabam, no momento de comprar a comida, escolhendo coisas mais fast food, né, mais processada, mais rápida, e na verdade é um novo padrão de vida que a gente precisa se readaptar e que a gente não sabe quando isso vai acabar. Então, precisa ter uma consciência aí de que alimento não é conforto, né? Então, a gente come para nutrir o nosso corpo e não para sentir prazer, não só, né, para sentir prazer. Então, se organizar, se planejar, né, fazer compras, colocar dentro de casa alimentos favoráveis, né, alimentos naturais, alimentos pouco processados. Então, organizar o ambiente, né? Se a gente não tiver um ambiente favorável, na correria, no estresse, na falta de tempo, eu vou optar por aqueles alimentos mais práticos, mais hiperpalatáveis, né? O alimento industrializado, ele é hiperpalatável, e aí a gente vai esquecer do papel principal do alimento, que é a nutrição, tá? Então, basear na maior parte do tempo o alimento nutritivo, né, natural, ele vai trazer essa nutrição e essa saciedade para o corpo. E às vezes até aquele comer por ansiedade, aquele comer por prazer, você não vai sentir tanto porque você está saciado, seu corpo está nutrido, né? Então, equipar a casa com alimentos favoráveis às escolhas. E mesmo, às vezes, se precisar, né, abrir mão de um delivery, de um iFood, né, existem opções boas também nessa forma aí de comprar de fora. Tá?
acho que é isso. Sem mais nenhuma pergunta, eu vou finalizar. Então, muito obrigada para todos aqueles que assistiram a live. Muito obrigada, Joyce, por estar aqui com a gente e esclarecer as nossas dúvidas. Obrigado novamente a todos aqueles que participaram. E agora vamos esperar para o Fabio e para o Josafá entrar